Olá pessoal, vamos dar início agora às nossas videoaulas de matemática voltada para concursos e vestibulares, né? Mas antes de entrarmos em conteúdos específicos, né, vamos falar um pouco sobre o início, né? E vamos partir do quê? Que início, né, estamos falando? Vamos falar sobre a origem dos números. Quando a gente fala da origem dos números, temos que partir de um ponto principal. E qual vai ser esse nosso ponto principal? Né? Vai ser como surgiu a necessidade de contar. Né? Tem essa pergunta. Peraí, como surgiu a necessidade de contar? Aí, nós estamos acostumados já no nosso cotidiano a utilizar os números. Né? Utilizamos os números para tudo. Para contar dinheiro, para quando vamos ao supermercado para fazer a conta de quantidade de coisas que eu posso comprar, quando eu vou comprar um sapato, quando eu vou comprar uma roupa, quantas roupas eu quero comprar, quantos sapatos eu quero comprar, ou quando eu vou comprar um videogame eu quero comprar quantos jogos eu quero comprar. Então nós convivemos com números no nosso dia a dia 24 horas. Né? Então a gente convive com os números ali. Só que será que vocês já pararam para pensar sobre esses três pontos básicos que nós vamos falar na aula de hoje? Qual é o primeiro deles? De que surgiram os números? Segundo, como foram as primeiras formas de contagem? E o terceiro ponto que nós vamos partir vai ser como os números foram criados? Ou será que eles sempre existiram? Será que sempre existiu um número? Vamos descobrir? Então, dando início a isso daí, quando a gente fala, né, sobre forma de contagem, então a gente tem que voltar, né, estudar um pouquinho da história da humanidade. A gente vai falar a origem dos números, então tem que também partir da onde? Da origem da humanidade. Né? Então precisamos estudar um pouquinho da história humana. Então os povos primitivos, eles viviam do que a natureza lhes dava. Então eles não tinham a necessidade de contar. Então não interessava para aquele povo lá saber quantas pedras eles tinham ou quantos animais eles possuíam. Naquele tempo não interessava quantidade. Né? Eles não precisavam saber a quantidade, porque eles viviam do que a natureza dava para eles. Só que com o passar do tempo, né, com a invenção da agricultura e a domesticação de animais, o homem teve a necessidade de contar. Então precisou inventar a agricultura e domesticar animais. Aí a matemática deu início. Por exemplo, o cara lá, ele precisava fazer o quê? Ele precisava plantar. Né? Eu preciso saber qual tempo, né? Qual vai ser a melhor época que eu posso plantar e colher. Então, através disso daí, que ele precisaram estudar, foi que surgiu, né? Passou a exigir o conhecimento do tempo, das estações do ano, das fases da lua. Então, através disso daí, os povos primitivos lá com a invenção da agricultura e domesticação de animais, eles precisavam ter esse domínio das estações do ano, né, e das fases da lua para saber, peraí, quando que eu posso plantar e colher mais? Na primavera? No verão? A gente sabe que no outono e inverno a gente colhe menos. Né? Então, através desses estudos aí, que deu, foi começando, foi o pontapé inicial para surgir as primeiras formas de calendário. Então, eles precisavam registrar para saber qual a melhor época que eu posso plantar, a melhor época que eu não vou conseguir plantar, que eu vou ter perda, a época que eu vou colher mais. Então, foi isso, através disso daí que deu início às primeiras formas de calendário. Depois, os pastores, né, que faziam a contagem de seu rebanho usando pedras. Então, ou seja, como é que funcionava? Ele tinha um saquinho de couro, e dentro daquele saquinho de couro, quando ele ia sair de manhã, para cada ovelha, ele colocava uma pedrinha. E quando ele voltava no final do dia, ele fazia a operação inversa, né? Então, na hora que ele voltava com as ovelhas, para cada ovelha que entrava no pasto, ele tirava uma pedra daquele saquinho de couro. Então foi através disso daí que foi surgindo as primeiras formas de contagem. Então, se lá no final do dia ele tirou as pedras do saco lá e olhou lá no saco e viu que sobrou alguma pedra, então significa que está faltando um animal no rebanho dele, né? E se ele fosse no final do dia lá fazer a contagem e percebesse que acabou as pedras e tem um animal a mais, então ele ia lá, pegava a outra pedra e colocava
Saquinho de novo. Então, a palavra que usamos hoje, né, o cálculo, ela é derivada, né, da palavra latina cálculos, que significa pedra. Então, aquele ato do pastor de ovelha, né, colocar uma pedra no saquinho e tirar uma pedra do saquinho, foi que deu origem à palavra cálculo, né, que era uma palavra latina, conhecida como cálculos, né, cálculos, né, cálculos, isso, cálculos, falei certo. Então, que significa pedra. Então, através daquele ato lá de contar, foi que surgiu a palavra, surgiu a matemática, surgiu através daí. A contagem partiu daí. Então, a correspondência de unidade a unidade não era feita somente com pedras, mas eram usados também nós em cordas, marcas nas paredes, talhes em ossos, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcação. Então, o ser humano ele começou a evoluir, né? Então, peraí, eu preciso contar. E as pedras já não eram tão precisas assim, porque acabava, você tinha bastante coisa, acabava ficando pesado. Então, cada povo, né, naquela época era separado por regiões e tal, então cada um foi criando uma forma que facilitasse, né, aquela contagem. Então, uns pegavam pedras e faziam talhes em osso, aqueles risquinhos, outros faziam nós em cordas, né? Tinha gente lá que usava as pedras, fazia marcações nas paredes e assim por diante. Então, os talhes nas barras de madeira, que eram usados para marcar quantidades, continuaram a ser usados até o século XVIII na Inglaterra. Ou seja, a palavra talhe, que significa corte, hoje em dia usamos ainda a correspondência unidade-unidade. Então, através disso daí, através do ato de eu pegar lá, marcar um tracinho no osso lá, né? Tipo de 1 em 1, ou pegar uma placa de barro e marcar lá de 1 em 1, né? Então foi daí que surgiu unidade a unidade. Com o passar do tempo, as quantidades foram representadas por expressões, gestos, palavras e símbolos, sendo que cada povo tinha sua maneira de representação. Então, cada povo, né, ele tinha uma forma de representar o mesmo número. Então, levantar os dedos permitia saber, no momento, a quantidade de objetos, mas não permitia guardar essa informação. Então, vamos lá. Eu tenho, como contagem de dedos, né, eu tenho 3 ovelhas, só que se eu não tenho como guardar essa informação. Eu sei que eu tenho 3 ovelhas porque eu estou usando os meus dedos, só que não tinha como guardar. Separar pedras já permitia guardar a informação por mais tempo, mas não era muito seguro. Por quê? Eu consigo guardar as pedras num saquinho lá, então eu consigo guardar aquela informação. Só que eu posso perder, então acaba não sendo uma forma muito segura. Então, através disso daí, que surgiu a necessidade de registrar as quantidades, ou seja, registrar os números. E como que eles registravam isso daí? Então, porém, com o surgimento da escrita, isso foi possível. Então, a partir do momento quando surgiu a escrita, foi que possível, né, eu registrar números. E como que eles registravam números, né? Da onde surgiu? Quem inventou a escrita para eu poder registrar aquilo ali? Então, os sumérios que inventaram a escrita. Então, os sumérios são considerados a civilização mais antiga da humanidade. Eles viviam na região sul, na Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Então, hoje, onde é o Iraque hoje lá, era a Mesopotâmia. E os primeiros povos a habitar naquele lugar foi os sumérios. Né? Então, foi os sumérios que inventou a escrita. Então, através disso daí, os sumérios inventaram um sistema de numeração, utilizando regras e símbolos para escrever os números, que eram gravados em placas de barro. Né? Então, eles faziam a placa de barro lá, eles criaram lá um sistema de numeração deles, né? Utilizando regras, símbolos e tal, para escrever vários números diferentes. Estes eram símbolos que os sumérios usavam para representar os números. Então, eles usavam esses símbolos aqui para representar os números. E os sumérios não foram os únicos a criar, né, símbolos para representar os números. Tem também os maias, né, que é a civilização que habitou a América Central, atualmente o sul do México. Então, os maias também criaram um sistema de numeração, né? Tinha como base não a dezena, mas a vintena, ou seja, a base dele era o 20, eles contavam de 20 em 20. Teve também os egípcios, que os egípcios são conhecidos, né, por suas invenções e cultura. Né? Quando a gente fala do Egito, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as pirâmides. Né? Então, os egípcios eles criaram a escrita hieroglífica,
que utilizava desenhos para representar números que são chamados de hieroglifos. Então, vamos lá. Um bastão, para eles representava o número 1. Um calcanhar representava o número 10. Né? Um rolo de corda, um pedacinho de corda ali, representava para eles o número 100. Uma flor de lótus representava o número 1000. Um dedo, tipo, apontar o dedo assim, né? Representava o número 10.000. Um peixe representava para eles 100.000. E o homem representava a quantidade de 1 milhão. Então eles utilizavam de formas diferentes para representar um número. Os egípcios utilizavam as folhas do papiro, planta existente nas margens do rio Nilo, né, e produziam uma espécie de papel onde faziam seus registros. Então tem uma planta que nasce lá na margem do rio Nilo, que os egípcios eles utilizavam daquela planta ali, né, para fazer uma espécie de papel, para eles poderem registrar, para eles guardarem aquilo dali. Então alguns desses registros chegaram até os dias atuais. Né? Alguns papiros foram encontrados. Um desses exemplos é o papiro de Hind, que se encontra atualmente no Museu Britânico. Então, lá no Museu Britânico tem esse papel que os egípcios faziam daquela folha lá que nasce, né, daquela flor que nasce lá na margem do Rio Nilo. Então, eles faziam papel, né? E temos até hoje lá no Museu Britânico lá esse papel, esse papiro, né, mostrando como é que eles representavam as contas e tudo e tal. Avançando um pouquinho, vamos falar sobre os romanos, ou seja, os romanos eles é considerada uma das civilizações mais importantes da antiguidade. Inventaram um sistema de numeração utilizando letras maiúsculas para representar o número. Então, os romanos foram que, como podemos dizer, os romanos foram aquele que deu uma ajeitada. Vamos inventar um sistema aqui utilizando letras maiúsculas para ficar mais fácil, né? Então, o I representava 1, 2 Is representava o número 2 e assim sucessivamente. Então, para eles, como é que funcionava? Se eu colocasse uma letra de valor inferior na frente de uma que tem valor maior, eu fazia a subtração. Se eu colocasse na frente, eu fazia a soma. Né? Esse sistema de numeração foi utilizado em todo o Ocidente por aproximadamente 2.000 anos. Então, durante 2.000 anos, esse era o sistema padrão lá no Ocidente. Então, todo lugar do Ocidente, você ia ter lá, tem a numeração romana. Mas, afinal, quem e quando foi inventado o sistema de numeração decimal? Então, agora falamos sobre os maias, falamos sobre os romanos, falamos sobre os egípcios, sobre os sumérios, mas até que ainda não sabemos quem inventou o sistema de numeração decimal, que é o sistema que nós utilizamos hoje. O sistema de numeração decimal ele foi inventado pelos povos hindus que habitavam o norte da Índia. Então, lá os hindus eles inventaram o sistema de numeração decimal. Foi no início da era cristã que surgiu a numeração de posição, onde símbolos e algarismo valiam de acordo com a posição que ocupavam na escrita de um número. O zero foi o último símbolo a ser criado. Então, se eu pegasse ali, criasse um símbolo, né, para cada número, então os hindus eles pensaram em criar do 1 ao 9 de início. O zero só veio muito tempo depois. Al-Khwarizmi foi um grande matemático árabe. Estudou os livros de matemática vindos da Índia e escreveu um livro que indicava e explicava como funcionavam os símbolos hindus. Então, peraí, os hindus criaram esses símbolos, porém foi Al-Khwarizmi, né, que estudou os livros de matemática vindos da Índia, escreveu um livro que indicava tipo um livro autoexplicativo, um livro explicativo. É assim que funciona, né? Esse representa o número 1, esse o número 2, esse o número 3, eu posso fazer soma e assim sucessivamente. Os símbolos hindus evoluíram, né? A gente pode ir percebendo que vamos dar uma pausa e voltar lá no começo. Primeiro, eu não tinha necessidade de contar, que é um dos povos primitivos. Depois veio a invenção da agricultura e domesticação de animais. Aí foi que surgiu a necessidade de contar. E assim foi passando, né? Os tempos foi passando até que os hindus eles evoluíram os símbolos. Ficaram conhecidos como a notação de algarismo, por isso o nome algarismo. Então, quando a gente fala de números, né, aquilo ali não é
o número 1? Eu tenho um símbolo que representa o número 1. E aquilo dali eles são para a gente algarismos. E da onde surgiu a palavra algarismo? Por causa de Al-Khwarizmi, porque foi ele que escreveu uma explicação de como funcionava, né? No entanto, Leonardo de Pisa, atualmente conhecido como o famoso Fibonacci, né? Em uma de suas viagens conheceu esse sistema de numeração e em 1202 publicou o livro Liber Abac, demonstrando que os símbolos hindus e o zero inventado pelos árabes era possível representar qualquer número. Então só em 1202 depois de Cristo, né, que Fibonacci ele falou, peraí, ele pegou, estudou aquilo dali, conheceu o sistema de numeração hindu e falou, peraí, com esse sistema aqui eu consigo representar qualquer número. No entanto, mais tarde, descobriu-se que era necessário números que não eram inteiros e havia símbolo e não havia símbolo para representar. Então, peraí, até então não existia número decimal, só número inteiro. Eu consegui representar o 10, eu consegui representar o 20, o 30, mas se eu fosse fazer uma conta e desse 5 dividido por 2, por exemplo, que dá 2,5, eles não tinham como representar isso daí. E foi assim que a vírgula foi inventada, né? Simon Stevens foi o primeiro a usar a vírgula na representação de números não inteiros. Então foi esse cara o primeiro a falar, não, peraí, tem que ter alguma coisa que representa para mim um número não inteiro, né? Conhecido como número quebrado aí, né? Então, vamos lá, eu quero dividir 5 por 2, que vai dar 2,5. Então, naquela época não existia essa divisão. Só tinha divisão de número inteiro por número inteiro. Tipo, 10 dividido por 2 é 5, acabou. Não tinha como representar números decimais. E foi Simon Stevens que inventou a vírgula. Né? Precisamos o nosso ponto final. Esse é o fim dessa nossa videoaula. Espero ter esclarecido a origem dos números, como que surgiram, e acompanhe o nosso canal, que vamos ter algumas videoaulas, né? Algumas não, muitas videoaulas de preparatórias para vestibulares e concursos. Se gostou, deixe aquele like no botãozinho que vai estar aqui embaixo. Obrigado e até a próxima.